Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Uma excelente semana para você. Que a Shalom do Senhor inunde a sua vida, seus projetos, seus caminhos, todo o teu ser. Em nome de Jesus. Receba a paz que excede todo entendimento. Não sei como você acordou. Eu não sei como você começou esse dia. Talvez você está aqui até virado. Thiago, eu tive insônia, nem consegui dormir direito por conta de algum fator específico, mas eu quero ministrar a calmaria do Senhor no meio das tuas tempestades internas. Desejo que você receba isso em nome de Jesus. Um salve especial para todo mundo que já está no chat. Vamos começar o nosso alimento diário. Vamos começar a nossa semana sendo direcionados pela palavra de Deus. Eu te peço para que você abra a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. Nós vamos ler apenas um versículo, Isaías capítulo 6, versículo 1, mas eu quero que você me entregue de presente a tua atenção, porque eu acredito profundamente que Deus tem algo precioso para te ensinar. Nós vamos compartilhar o coração de Deus através dessa palavra nesse momento. E que bom que você está aqui. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está aqui pela segunda, terceira, pela 30ª, pela 100ª vez, melhor ainda, porque é tão bom quanto você vir, é você voltar, e isso é um sinal de que você recebeu algo bom aqui. E, gente, eu sempre faço questão de ressaltar de tempos em tempos, e é com muita sinceridade, assim, a gratidão que eu tenho no meu coração de estar fazendo parte disso, de estar compartilhando aqui um pedaço do tempo dos nossos dias, mergulhando na palavra, orando junto, falando de Jesus, crescendo junto. E muito, muito bom quando a gente recebe um testemunho, um feedback, né, de uma provisão que Deus liberou, de um milagre que Deus fez, de uma palavra que virou uma chave, que abriu um entendimento, que destravou algo que estava travado dentro da pessoa. Isso é muito precioso. Eu sou muito feliz por isso e espero que isso também esteja te fazendo bem. Nós te desejamos o melhor de Deus sobre a tua vida. E o melhor de Deus você tem um acesso através de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Isaías capítulo 6, versículo 1. Olha o que diz a Bíblia. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchia o templo. Talvez na tua versão aí vai estar escrito assim, e as abas da sua veste. Se você estiver com a versão um pouco mais antiga quanto a minha, vai estar escrito assim, e o seu séquito enchia o templo. Gente, eu estou com a Bíblia aqui, eu ganhei essa Bíblia em 2007. Olha só aqui, ó. Acho que na câmera vai aparecer o contrário aí, né? É que eu ganhei essa Bíblia aqui em 2007, ó. Então já tem cerca de 14 anos, não sei que dia também que você vai ver esse vídeo, talvez você está vendo esse vídeo aqui 5 anos depois, né? Nós estamos aqui gravando em 2021, então tem cerca de 14 anos essa Bíblia na minha mão, e essa Bíblia, ela resiste pela graça, porque olha o estado dela aqui, gente, isso aqui eu tenho que mostrar aqui, ó, olha o estado dela aqui, ó, que segura a Bíblia aqui, um durex enorme, não fosse durex aqui, se tirar isso aqui, a Bíblia já nem se junta mais, mas é interessante, que eu sempre tenho aprendido com cada detalhe. Sabe o que eu percebo? Uma Bíblia desgastada revela uma caminhada cristã conservada. E uma Bíblia que é muito conservada, não sei que comprou recente, né? Mas se você vê uma Bíblia assim conservada demais, né? Daquelas que o cara tem até vergonha, tem até receio de abrir para não machucar a página, para não amassar, para não rasgar, você vai ver que é a vida da pessoa que está toda esbagaçada. Então, Bíblia desgastada, espiritualidade conservada. Bíblia conservada, espiritualidade desgastada. Isso é muito interessante. Então, ó, tem que respeitar aqui, ó. Botar até durex aqui, porque isso aqui foi uma ferramenta de Deus. Muito preciosa para um tempo, uma estação bem extensa na minha vida, né? Em 2007 eu estava com o quê? Não sei, ia fazer 15 anos, eu faço aniversário em outubro, final do ano, então foi o ano em que eu fiz 15 anos. Então, na minha adolescência e até início da minha vida adulta, isso aqui foi a ferramenta de Deus para aprender tantas coisas. Inclusive, isso que eu quero compartilhar com você hoje. Então, vamos novamente. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deixa eu te explicar isso aqui.
profeta Isaías, ele é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Na verdade, gente, a teologia ela costuma dividir os profetas entre profetas maiores e profetas menores. Se você folhear a Bíblia, você vai ver que os últimos livros da Bíblia, uma série de profetas chamados profetas menores. Esses profetas menores, eles não são menores nem por altura, nem por relevância no cenário profético, mas são menores por produção literária. Você vai ver que o livro de Isaías é bem extenso. Então, Isaías ele é considerado um profeta grande por duas coisas. Primeiro, por sua grande produção literária, sua grande produção textual, e também pela relevância que ele teve. Ele junta as duas coisas. Isaías, por exemplo, é o profeta mais messiânico do Antigo Testamento. Isaías chega a profetizar traços da personalidade de Jesus. Isaías profetiza traços físicos de Jesus. Isaías profetiza situações, cenários que aconteceriam na vinda física de Jesus aqui, quando ele veio, viveu 30 anos, começou seu ministério aos 30, 3 anos e meio de ministério, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Tem algumas coisas que acontecem nessa faixa de tempo que Isaías profetizou centenas de anos atrás. Então ele é um profeta messiânico. E é interessante que os profetas, eles normalmente, para datarem, para calendarizarem, para colocarem um marco temporal na sua profecia, eles costumam utilizar um termo diferente do que o que Isaías utilizou. Você vai ver normalmente assim, ó, no ano tal do reinado de fulano de tal, aconteceu tal coisa, eu tive tal visão, então veio a minha palavra do Senhor. Basicamente como se fosse assim, o ex-presidente Lula, ele começou a governar o Brasil, o primeiro mandato dele foi em 2003, Então, digamos que eu fale assim, olha, no segundo ano do primeiro mandato do então presidente Lula, aí você vai calcular, 2004. Eu vou dizer, então veio a minha palavra do Senhor, assim, 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 percebe? Então, é sempre um marco temporal de vida, um marco temporal de alguém que está vivo. Agora, o profeta Isaías usa algo diferente aqui. Ele fala o seguinte, no ano da morte do rei Uzias. Por que isso, gente? Por que o marco temporal da morte do rei Uzias é tão relevante ou até mais do que o ano de vida de algum rei, até mesmo do próprio rei Uzias? Perceba que o rei Uzias, ele é um dos grandes reis da história de Israel. Ele não é tão famoso quanto Davi, ele não é tão famoso quanto Salomão, ele não é tão famoso quanto Saul, o próprio Saul, que teve um reinado, digamos assim, que não terminou bem, mas é muito conhecido nas histórias bíblicas. Nós crescemos ouvindo sobre Davi, Golias, Saul, Salomão. Mas o rei Uzias, ele foi muito abençoado por Deus. No período do reinado do rei Uzias, Deus abençoou demais. Israel cresceu socialmente, economicamente, politicamente, militarmente. Uma graça muito grande veio sobre toda a nação através do reinado do rei Uzias. Então esse cara, ele era um herói nacional. Embora o reinado dele não tenha terminado tão bem, a vida dele termina em uma certa desgraça por conta de alguns fatores aqui que não dá para entrar aqui agora. Mas ele foi um herói nacional. E eu estava pensando assim, pensando em qual grande herói nacional brasileiro que tenha falecido recentemente, que tenha assim gerado uma comoção nacional. E quem sou eu para ranquear, gente? Mas eu quero citar aqui uma pessoa que sempre que morre um famoso, alguém chega para mim e fala assim, não, mas essa pessoa, a comoção foi maior. Estou falando do falecimento de Ayrton Senna da Silva, um dos grandes ícones esportivos do Brasil. Quando Ayrton Senna faleceu, eu tinha cerca de 1 ano e pouco, então não tinha noção nem do que era televisão, que dirá de quem era Ayrton Senna. Embora hoje eu seja um fã de Fórmula 1 e goste muito da história do Ayrton. Mas, por exemplo, Diego Armando Maradona, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, para alguns até o maior. Quando Maradona faleceu recentemente, houve uma comoção no mundo inteiro, era um dos seres humanos vivos mais conhecidos do mundo, então houve uma comoção no mundo inteiro, muitas homenagens pelo mundo inteiro, e aí algumas pessoas, eu lembro de algumas pessoas falarem assim, olha, a comoção no falecimento de Ayrton Senna foi a mesma coisa ou até mais. Talvez para nós brasileiros fosse até mais, porque o Maradona, ele é argentino, nada contra, mas quando um brasileiro morre, principalmente
porque o esporte no Brasil está ligado à alma, à emoção do povo. A forma como se comunica o esporte do Brasil tem muito a ver com o emotivo, com o torcer. Então as pessoas sempre falam, olha, a comoção com o falecimento do Ayrton Senna, ela foi mundial e mexeu muito com toda a nação brasileira. Tanto que até hoje ele é uma das maiores referências esportivas e culturais do Brasil. Agora pega esse exemplo, multiplica por, sei lá, 2, 3, 5, 7, 10, sabe? É o que representava o Rei Uzias. Ele era um herói nacional, ele era um ícone, ele era uma inspiração para todo o povo. Então, quando ele morre, você percebe que há um cenário de luto em toda a nação, a ponto que Isaías tem uma experiência profunda com Deus. Essas são as experiências mais profundas registradas no Antigo Testamento, e o marco temporal que Isaías coloca é o falecimento do rei Uzias. Agora, dobre sua atenção aqui, abra o teu coração e receba o que Deus tem para você. Tiago, por que toda essa explicação pelo luto, pela morte do rei Uzias, por esse marco temporal diferenciado? Porque na morte do rei Uzias, Isaías teve uma experiência que mudou a vida dele, mudou a história da nação de Israel, que mudou a história de bilhões de pessoas que foram abençoadas através da caminhada profética desse cara chamado Isaías. E tudo isso aconteceu no momento de luto. Tudo isso aconteceu diante de um cenário de tragédia. O que é que eu quero te comunicar aqui, meu irmão, minha irmã? É que nos piores momentos da sua vida é que podem vir as maiores revelações da parte de Deus. Nos piores momentos da sua vida é que podem vir as maiores revelações da parte de Deus. Você precisa entender isso, está aberto para isso. Até porque, eu quero até usar um pouco aqui, talvez o luto, a tragédia, os momentos desafiadores da nossa vida, eles são cenários que nos permitem aprender coisas que, fora daquele cenário, nós não aprenderíamos, percebe? Às vezes a tristeza, o luto, aquela dificuldade, aquela lágrima, ela te permite entender coisas que você não entenderia. Eu vou até te dar um exemplo aqui. Imagina comigo uma pessoa que acaba de ganhar na loteria. Aí você pergunta para ela, e aí, você vai fazer o que da vida agora? Você vai perceber que ela vai colocar ali diversos desejos, alguns bem relevantes e outros completamente fúteis. A pessoa começa a brotar desejo do nada. Ela fala desde coisas relevantes como, olha, eu vou pagar minhas dívidas, eu vou ajudar minha família, meus amigos, eu vou comprar uma casa, eu vou me estruturar, eu vou fazer um curso bacana, eu vou montar uma empresa, um projeto, uma ONG, uma ação social, até coisas irrelevantes, como tipo, vou comprar um celular bom. Nunca tive dinheiro para comprar um celular bom e agora eu tenho dinheiro, ganhei na loteria, eu vou comprar um celular bom. Eu vou viajar o mundo inteiro. Eu quero comprar o carro que eu sempre sonhei desde pequeno, nunca tive vontade. Então tem ali uma mistura de coisas importantes e coisas fúteis, que a pessoa agora tem condição de arcar. Mas quando você vai conversar com alguém que está na beira da morte, ou mesmo alguém que não esteja na beira da morte, mas que já tem uma certa idade, onde a morte natural já se aproxima, onde a pessoa já sabe que ela está mais próxima do fim do que do início da vida, você vai ver que o papo com essas pessoas é diferente. Imagina se chega uma pessoa e fala assim, ó, você tem 24 horas de vida. O que é que você quer fazer nessas 24 horas? A pessoa não fala, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um iPhone, eu quero comprar... Não, ela fala assim, eu quero ver a pessoa que eu amo. Eu quero ter oportunidade de falar com fulano de tal, porque eu passei 35 anos brigado com ele, preciso pedir perdão, preciso ir embora desse mundo aliviado, leve. Olha, eu preciso olhar nos olhos de fulano de tal, apertar a mão dele, sentir o carinho, dar um abraço. Por quê? O tempo é escasso. E naquele momento não dá para perder tempo com coisas fúteis. Então, no momento da dor, no momento do desafio, no momento do luto, meu irmão, minha irmã, fica muito claro para nós que Deus começa a comunicar e a clarear em nossos corações coisas extremamente relevantes que às vezes na correria do dia a dia e até na euforia, de uma alegria, de uma grande conquista, a gente não consegue perceber. Então, no ano da morte do rei Uzias,
Isaías tem uma visão. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Agora entenda. Você está num cenário de tragédia. E aí Isaías fala assim, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Isso para algumas pessoas pode soar como uma indiferença da parte de Deus. Pode soar como se Deus não estivesse nem aí. Porque, Senhor, um herói nacional faleceu. Nós estamos de luto. E eu tenho uma grande visão quando eu te vejo, você está sentado, parado. E talvez você não tenha tido essa percepção quando você lê o texto de imediato, mas perceba que é muito comum, quando nós oramos, nós confundirmos a tranquilidade de Deus com apatia. Né? Você está sofrendo ali, você está no ano da morte do rei Uzias, eu não sei qual é o rei Uzias da tua vida, mas você está diante de uma grande perda, diante de uma grande dor, você está derramando lágrimas diante de Deus, e aí Deus está em silêncio. Você até tem uma visão de Deus, Deus está sentado, está parado, e você meio que se pergunta assim, Senhor, você não vai fazer nada? São as minhas lágrimas, é a minha vida, é a minha dor, estou aqui te clamando, te buscando, sou teu servo, sou teu filho. Né? Você não vai... E muitas vezes a gente confunde esse silêncio de Deus, essa tranquilidade de Deus, com apatia. Mas na verdade, querido, quando Isaías ele vê o Senhor sentado no alto e sublime trono, o que é que isso nos comunica? Isso nos comunica um Deus que não está desesperado com os desafios da vida e nem é pego de surpresa por nada. Sabe, quando você está desesperado, o que você mais precisa é de alguém sóbrio para poder te ajudar. Não sei se você já viu uma pessoa assim que está tão desesperada, tão aflita, tão angustiada, que a tranquilidade do outro lhe soa como ofensa. Já viu? A pessoa está tão revoltada que ela fica chateada por você não estar revoltado junto com ela. Né? Mas na verdade, as melhores pessoas para resolver conflito, para conversar, para orar, para te ajudar, são pessoas que estão olhando a situação de fora, que não estão ali tomadas por uma forte emoção e conseguem dizer, olha, calma, fica tranquilo, estou aqui, eu vou orar com você, eu vou estar junto com você, preste bem atenção, cuidado, porque no vendaval das emoções, muita coisa passa batido. E aí você precisa de alguém sóbrio, alguém tranquilo, alguém que está de fora para te ajudar. Deus, ele está de fora, ele não está distante, mas ele está de fora. Está dizendo assim, ó, como se Deus estivesse dizendo assim para Isaías, a nação inteira está de luto, mas eu estou acima desse luto. Eu estou acima desse problema. Eu estou acima dessa dificuldade, desse desespero. Então, nos piores momentos da sua vida, nos momentos de maior tribulação da sua vida, você pode confiar que existe um Deus que permanece assentado num alto e sublime trono. Nada surpreende a Deus. Talvez você tenha perdido o controle de algumas coisas, talvez algumas coisas ao seu redor saíram do controle, está tudo bagunçado, mas querido, Deus não está bagunçado e principalmente Deus não saiu do controle de nada. Então isso vem como um consolo, isso vem como um conforto para o coração de Isaías e eu quero ministrar isso sobre o teu coração nesse tempo. Talvez você esteja vivendo um luto que talvez para o Brasil não seja importante, mas para você é. Talvez para um amigo seu não seja importante, mas para você é. Talvez para a sua família, a tua dor não seja importante, mas para você é. Só você sabe quanto dói. Só você sabe as lágrimas que tem derramado. Só você sabe os desafios, a correria, a incerteza das coisas. Sabe aquilo que tem mexido no teu coração? Só você é quem sabe. Você e Deus. E esse Deus que conhece teu coração, esse Deus que conhece tua situação, ele está tranquilo. Por quê? Porque ele tem uma solução. Para tudo, Deus tem uma solução. Até para a morte, Thiago, até para a morte. Nem sempre a solução de Deus é igual à nossa. Na verdade, quase nunca é igual à nossa. A gente tem um jeito de pensar, um jeito de ver, uma forma de fazer as coisas, e Deus normalmente tem outra, que é melhor, sempre é melhor. Então, muita gente não entende a forma de Deus trabalhar, mas nós podemos confiar e descansar no caráter desse Deus, que o mundo pode estar acabando ao seu redor, e ele permanece assentado no alto e sublime trono. E principalmente, são nesses momentos de tragédia, de luto, de dor, de profunda agonia, onde você vai ver o Senhor. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida.
que durante o seu luto, que diante do teu problema, que no meio das suas lágrimas você vai ver o Senhor. Para lá na frente você dizer, olha, naquele problema ali eu vi a mão de Deus. Naquela situação que eu vivi, eu vi o milagre do Senhor, eu vi a provisão do Senhor. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu tive uma revelação de Deus no meio de uma situação ruim. Receba isso, meu irmão, minha irmã. E hoje agora quero orar com você para nós selarmos essa palavra. Eu sei que Deus já está mexendo na tua vida. Como eu queria ter aqui a oportunidade de ter uma câmera, né, no celular de todo mundo para a gente poder visualizar, ou a oportunidade de ver o mundo espiritual, como é que está teu coração agora recebendo essa palavra, esse bálsamo, esse ânimo no teu coração. Isso é bênção demais. Esse é o nosso Deus que te reanima, que te coloca para cima, que te dá forças, que faz você andar sobre as águas, que faz você vencer a tempestade. Esse é o Deus que te conduz. Esse é o Deus que se mostra para você, mesmo no ano da morte do rei Uzias. Vamos orar, gente. Pai das luzes, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por sua palavra, muito obrigado por quem tu és. Senhor, nós confiamos em ti, reafirmamos isso. Nós confiamos em ti. Eu oro para que cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo agora esteja passando por um luto, por uma tragédia, por um desafio, por uma tristeza, uma agonia, esteja passando por sua perda do rei Uzias particular. Senhor Deus, que eles possam ver a tua face, que eles possam receber a tua revelação, que eles possam ter história para contar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados. Que bom nós começarmos o dia, a semana dessa forma. Você que ainda não deixou um like, deixa um like no vídeo. Isso é muito importante, engaja, faz com que o YouTube espalhe esse canal para mais pessoas. Se é do teu agrado também, faz um comentário, conta um testemunho, compartilha com alguém, se inscreve no canal e que você tenha uma semana mais do que abençoada na presença de Deus. Tá bom, gente? Até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau.